O rei da Prússia finalmente teria conseguido consolidar o seu reino, viver tempos de paz. Mas isso não foi sem luta, não. Eles tiveram muitas e muitas batalhas sangrentas com seus inimigos, batalhas calorosas. E esse rei era considerado um herói pelo seu povo, porque esse rei sempre esteve no calor das batalhas. Mas ele não estava sozinho. Nessas batalhas, ele sempre teve ao seu lado um general, que embora sendo seu subordinado, ele era muito mais do que isso. Ele era um amigo. Esse rei sempre confiou a sua vida a esse general, e esse general jamais o decepcionou nas batalhas. Mas agora, nos tempos de paz, então somente o rei era aclamado nas praças. O rei desfilava nas praças, nas ruas da cidade. Ele era aclamado um herói, mas o general foi deixado de lado, porque por coisas tolas, coisas fúteis, eles romperam essa amizade. Esse general então tentou de várias formas reatar novamente a amizade, mas o rei não dava bola para ele. Um dia, esse general teve um gesto de ousadia. Ele estava lá, né, no meio da multidão, e vendo aquela comitiva que passava, o rei todo pomposo que passava ali, ele gritou para o rei: "Senhor rei, olha para mim." O rei olhou e virou as costas e seguiu. Aí o general teve um gesto ousado. Sabe, são gestos ousados que definem, que mudam totalmente a nossa vida. São pontos fora da curva, muitas vezes, que definem não só o nosso caráter, mas vão definir como a nossa vida vai ser a partir daquele ponto. Aquele general então gritou para que todo mundo ouvisse: "Agora eu vi que acabou a nossa inimizade, meu senhor." Aquela frase chamou a atenção do rei, e o rei parou para ouvi-lo. "Sim, meu general, porque eu jamais vi em todos esses anos que nós lutamos lado a lado que o senhor desse as costas para o inimigo." Aquela frase fez com que aquele general caísse novamente em si e realmente valorizasse novamente toda aquela amizade que eles tiveram no passado. Tudo caiu por terra. De fato, ali foi reatada a amizade. São gestos assim, como eu disse, que definem a nossa vida. E nós vemos hoje meditando a palavra sobre essa passagem que está no livro de Lucas, capítulo 5, versículos 12 e seguinte, com o título da cura de um leproso, que nós vemos que esse leproso teve essa coragem, essa ousadia diante de Jesus. Sim, porque o leproso já não tinha mais nada, ele não tinha meio de subsistência, ele não poderia viver mais com a sua família, não tinha mais família, e ele ainda era considerado uma pessoa impura, um maldito. Mas aquele homem, ele teve a coragem, ele chegou na presença de Jesus, expôs as suas feridas e disse: "Senhor, se tu queres, podes me curar." Veja, se prostrando diante de Jesus, ele faz atos de fé, ele faz atos de humildade, ele faz atos de adoração a Jesus. Sim, porque aquele homem entendia que a ciência por si só, ela não podia curar naquela época a lepra. A lepra não recuava diante dos, digamos assim, do poder da medicina, mas ele tinha visto muitos demônios baterem em retirada diante de Jesus. Ele tinha visto muitas curas milagrosas. Então ele sabia que ali diante dele estava aquele rei que poderia reatá-lo novamente. Sabe, Santo Ambrósio vai dizer que se o verbo de Deus é o remédio para a cura da lepra, o desprezo pelo verbo de Deus é a lepra da nossa alma. Quando nós pecamos, nós desprezamos Deus. Santo Agostinho define que o pecado é o amor por si mesmo, uma idolatria por si mesmo, digamos assim, até o desprezo de Deus. Quando nós pecamos, nós dizemos não a Deus. Eu não quero que tu sejas o meu rei, eu quero ser o meu próprio rei. Sabe, essa ousadia desse leproso deve ser o que define a nossa vida. É o que define. Jesus, veja, ele estendeu a mão e tocou aquele leproso, porque Jesus viu aquele ato de fé. E a ousadia e a humildade desse leproso que disse assim: "Senhor, se tu queres, tu pode, porém que se faça a tua vontade." Falando agora honestamente entre nós, quando nós precisamos de uma cura para nós ou para alguém próximo de nós, normalmente nós não colocamos essa cláusula no fim.
Porém, se tu queres, normalmente nós pedimos a cura, mas nós deixamos de lado esse se tu queres. Aqui nós vemos a misericórdia de Deus se unindo à humildade desse leproso. Se você não se considerar um leproso na sua alma, você já é um soberbo. Todos nós somos leprosos. A nossa alma tem muitas feridas e nós costumamos esconder essas feridas. É preciso que nós tenhamos a coragem de chegar diante de Jesus no tribunal da misericórdia de Deus, ali no confessionário, e mostrar as nossas lepras, mostrar as nossas feridas que nós mesmos, pela nossa liberdade, nós fizemos na nossa alma todas essas lepras. E se colocar na presença de Deus humildemente, adorando ao Senhor, aquele que tudo pode, e dizer: Senhor, se tu queres, podes me curar. Era proibido um homem tocar no leproso, mas Jesus é muito maior do que o homem, né? Jesus não é simplesmente um homem. Jesus foi quem criou aquela lei que os proibia. Jesus está acima da lei. Ele deixou as leis, digamos, da natureza e tantas outras leis para nós, mas ele está acima da lei, porque ele é o próprio Deus. Que você tenha coragem nesse dia de hoje, né? Você e eu, de nos colocarmos na presença de Deus e ver o tamanho das nossas feridas, das nossas lepras, da lepra da nossa alma, e pedir para que Jesus nos cure. Deus te abençoe.